Seja muito bem-vinda ao Vulva Informa. Aqui a gente fala sobre o universo feminino com leveza e profundidade. No episódio de hoje, vamos fazer uma viagem pela saúde mental da mulher, desde a primeira menstruação até a menopausa. Ao longo desse caminho, contamos com a participação da psicóloga Cássia Gomes, especialista em saúde da mulher, que vai nos ajudar a entender as emoções e os desafios que acompanham cada fase dessa jornada. Os hormônios não são vilões, mas eles são protagonistas silenciosos. Mudam o humor, a energia e o sono. Moldam a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmas. Durante o mês, o corpo da mulher ele passa por várias fases hormonais, várias transformações. Cada fase vai afetar a mulher de uma forma diferente em relação a como ela se sente e como ela se conecta com ela mesma. Então, por exemplo, na fase que antecede a evolução, os níveis do hormônio estrógeno, eles aumentam. Então, isso traz mais energia, mais entusiasmo. Então, é uma fase ali do mês em que a mulher se sente mais disposta. Então, na ovulação, toda essa energia, ela atinge o ápice. Muitas mulheres se sentem mais confiantes, mais abertas a ter contato com outras pessoas. Então, é o momento de mais expansão emocional e psíquica. Depois da ovulação vem a fase lútea, né, que é o momento que antecede a menstruação. Então, é aquela fase que seria a TPM. E aí as coisas começam a mudar. Por quê? Os hormônios começam a cair, especialmente a progesterona. Então, a mulher ela começa a se voltar para dentro. As emoções se afloram, a sensibilidade aumenta e muitas vezes surgem irritações, tristezas, sentimentos muito intensos. E é aqui que a psicologia vai ajudar muito. Então a gente vê que existe ali já uma oscilação entre a fase de ovulação, em que a mulher se sente com muito mais energia, muito mais confiante, e de repente esses hormônios têm uma queda. E aí na TPM, que é essa fase lútea, a mulher já sente a necessidade de se voltar mais para dentro. Então, já em pouco espaço de tempo, já há uma grande oscilação ali em termos tanto hormonais como emocionais. A menarca é um rito de passagem. O corpo começa a contar uma nova história e junto com ele vem o estranhamento, o medo e a vergonha. E então a TPM aparece. Choro sem motivo, irritação, ansiedade, ainda mais intensos quando não se tem o vocabulário emocional para entender o que se sente. A menarca, bem, não é só um evento biológico, né? Ela vai marcar toda uma travessia emocional desde que ela tem a primeira menstruação. Então, a gente percebe que é um rito de passagem silencioso. É um momento em que a menina, ela começa a entrar ali na fase da adolescência, da puberdade, e é um momento em que ela começa a se reorganizar enquanto pessoa separada, simbolicamente, né, afetivamente, de uma família. É um momento em que a menina, ela começa a desenvolver a própria concepção de inconsciente. Lógico, sempre vai ter uma questão que é atrelada a essa família, mas ela começa a desenvolver o seu próprio arcabouço inconsciente. E a menarca é um marco nessa fase. Muitas vezes é vista como vergonha, que a menina, nesse momento, ela precisa de orientações e ser respeitada. É um momento de grandes desafios emocionais. A adolescente, ela pode se sentir perdida, confusa, ora ela deseja crescer, ora ela deseja permanecer na infância. Também acontece o surgimento da sexualidade e as transformações no corpo, o que pode ativar sentimentos de vergonha, de medo, de ser inadequado, especialmente se tudo isso é vivido em ambiente onde o corpo feminino ainda é tabu. Na vida adulta, a TPM vira uma companheira frequente, às vezes silenciosa, outras insuportável. Muitas se ficam mais chorosas, outras mais ansiosas, outras mais irritadas. Então, é um momento de recolhimento e que se a mulher conseguir olhar para dentro de si e exercer ali, fazer uma reflexão, é um momento que traz muitos ganhos. Estados emocionais não são defeitos a serem eliminados. A gente não pode pegar tudo isso que acontece na TPM e simplesmente jogar fora, não tem como sumir. Então a gente vai ver que eles funcionam como mensageiros psíquicos. O que esses sentimentos querem me dizer? O que essas emoções querem me dizer? Muitas vezes a TPM ela revela tudo aquilo que foi calado.
uma necessidade de descanso, um conflito interno não resolvido ou uma dor emocional que não encontrou espaço para ser sentida. Então é um momento de recolhimento e de reflexão. Quando que a mulher deve buscar ajuda? Então, quando esses sintomas começam a interferir significativamente no cotidiano, estão afetando os estudos, as relações familiares, a autoestima e levando a estado de tristeza profunda, isolamento ou pensamentos autodepreciativos. Então, nesses casos, o apoio de um profissional da saúde mental, especialmente alguém que tem uma escuta sensível e simbólica, pode fazer toda a diferença. Já na gestação, tudo se transforma. Emoções à flor da pele, hormônios em festa. É preciso atenção, porque quando o sentimento de tristeza, desânimo ou despersonalização persistem por semanas, né, quando a mulher ela começa a se sentir incapaz de cuidar dela mesma e do bebê, né, quando há um distanciamento emocional ou pensamentos intrusivos começam a acontecer, é o momento de ligar um alerta, né, porque a mulher ela pode desenvolver uma depressão puerperal, né, que seria a depressão pós-parto. Né? Então a gente vê que a depressão pós-parto e outros transtornos relacionados à maternidade são reais e merecem acolhimento e tratamento. Então essa mulher precisa ser acolhida, esse sofrimento dessa mãe precisa ser acolhido. Então é essencial que essa mulher tenha uma rede de apoio, familiares, amigos, companheiros, profissionais da saúde mental e, mais do que tudo, que ela tenha permissão para sentir, para sofrer, sem romantizar a maternidade, sem pressões para ser a mãe perfeita. Porque existe muito essa questão da romantização da maternidade perfeita, e não existe. Não existe o corpo perfeito, a mulher vai sair dali, ela vai demorar muitas vezes anos para ela recuperar o corpo que ela tinha antes. E existe uma cobrança social, né? A mulher tem que sair da maternidade com a barriga já num estado ali trincado muitas vezes, e não é assim, né? A gente vê essa questão de muitas influencers, né, que elas já saem da maternidade com a barriga perfeita. E isso gera na mulher essa cobrança, né? Eu preciso sair dali magra, eu preciso sair dali como eu era antes da maternidade. Não é assim. Não existe maternidade perfeita. Muitas mulheres vão demorar meses, até anos, para retornar ao que era antes. E muitas não querem retornar. Elas estão bem desse jeito. Só que lá no inconsciente existe toda uma pressão para que essa mulher encaixe num padrão. E então chega a perimenopausa. O corpo sinaliza que outras transições estão por vir. Ondas de calor, insônia, ansiedade e uma sensação de estar perdendo o controle. É a fase de transição para a menopausa e ela pode começar anos antes da última menstruação. E ela pode ser marcada por muitas flutuações hormonais intensas. A gente fala que é o início de um chamado interno. Então, sair da exterioridade, dos papéis sociais múltiplos, da sobrecarga, para reencontrar a sua própria alma. Então é um momento em que a mulher começa a se olhar. Pode surgir também alterações de humor, ansiedade, insônia, irritabilidade, tristeza profunda. Mas isso não significa que a mulher esteja passando por desequilíbrio. Significa o quê? Que a sua psique está sinalizando que chegou a hora de mudar. Após a menopausa vem o silêncio hormonal. Mas não é o fim. É o recomeço de uma nova relação com o corpo, com a libido e com o tempo. Então a gente vê que a nossa cultura, infelizmente, ela valoriza muito a eterna juventude e a produtividade. Então muitas pessoas que chegam numa fase do desenvolvimento em que há o envelhecimento, é como se ela não fosse permitida envelhecer. E também que se mantenha produtiva. Muitas mulheres, né, que passam pela aposentadoria, muitas vezes sentem menos mulher por não estar sendo produtiva. É até questão da queda na atividade sexual, que faz parte desse momento. Então é importante entender que é um momento de renovação, que ela vai se encontrar consigo mesma e que ela vai ser permitida envelhecer. Então é um período assim ideal para a mulher se perguntar: quem sou eu para além dos papéis que desempenhei? Do primeiro sangramento ao último, a mulher vive muitas vidas dentro de si. Cuidar da mente é um gesto de amor, resistência e sabedoria. Todas as fases da vida, a mulher ela é muito reprodutiva, da menarca até a menopausa. E que o corpo feminino ele vai dançar conforme os ciclos da natureza. Ele vai se adaptar conforme
a fase do desenvolvimento em que ele está. Que o feminino, ele não é estático, ele é cíclico, ele é simbólico, ele é profundo. Cíclico no sentido de altos e baixos. Nós nos desenvolvemos, nós aprendemos, mas também nós temos recuos, no sentido de precisar nos recolher para sentir essas emoções e conseguir elaborar e renascer transformada, que são as fases do período menstrual. Então, a gente percebe que a saúde da mulher ela não pode ser separada da sua vivência corporal e simbólica e que cada fase do desenvolvimento traz a sua riqueza. Agradecemos à psicóloga Cássia por esse diálogo tão necessário. E a você, ouvinte, cuide-se com carinho. A sua saúde mental importa em todas as fases da vida. Siga o Vulva Informa nas redes sociais e compartilhe esse conteúdo com outras mulheres. Até a próxima!